Oi, gente. Pois é, o jornal francês Le Monde detonou o Bolsonaro no seu último editorial. Eu vou trazer os detalhes aqui. É engraçado que eles começam com uma citação, claro que brincando, né, com a citação shakespeariana de há algo podre no reino da Dinamarca. Eles começam com tem alguma coisa podre no reino do Brasil, onde o presidente Jair Bolsonaro pode afirmar que a Covid-19 é uma gripezinha, um produto da imaginação histérica dos meios de comunicação, diz o editorial do jornal Le Monde em sua publicação impressa de 19 de maio, né? Não é mais hoje, né? Mas enfim, fazendo referência à famosa frase "há algo de podre no reino da Dinamarca", escrita por Shakespeare em 1600 na tragédia Hamlet. O jornal francês condena com veemência o presidente brasileiro. O diário publicou que Bolsonaro participa de manifestações sem tomar a menor precaução com o distanciamento social, verdade. Exorta prefeitos e governadores a abandonar as restrições contra o coronavírus e finge que a pandemia está acabando no país. Na verdade, a pandemia está acabando com o país. Desculpe fazer piada, mas olha, quando a tragédia é muito grande, a gente tem que esculhambar o palhaço da tragédia, né? O Bolsonaro, né? O Bozo, porque não dá. Né? Enfim, ora, em 72 horas o Brasil ultrapassou 254 mil diagnósticos e se tornou o terceiro país com mais casos da Covid no mundo, superando o Reino Unido, que tem cerca de 250 mil infectados, e ficando atrás apenas dos Estados Unidos e da Rússia. Lamentavelmente, eu já posso adiantar para vocês que o Brasil provavelmente vai passar a Rússia em casos e vamos ficar atrás provavelmente só dos Estados Unidos, isso em algumas poucas semanas, infelizmente, né? Enfim, tem algo de podre no Brasil quando o ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, disse que o coronavírus é resultado de um complô comunista. Quando o ministro da Saúde pede demissão no dia que o país atinge 240 mil casos de da Covid-19. Para muita gente, o Brasil atravessa uma crise que lembra as horas mais sombrias da ditadura militar, destaca o editorial. Mas existe uma diferença importante. Enquanto no passado os generais reivindicavam a defesa de uma democracia atacada, o Brasil de Bolsonaro habita um mundo paralelo, um teatro do absurdo onde os fatos e a realidade não existem mais. Nesse universo sob tensão, alimentado por calúnias, incoerências e provocações mortíferas, a opinião se polariza a partir de ideias simplistas, mas falsas. Eu teria que ver o texto original do Le Monde, né? Porque aqui está meio estranho. Reivindicavam a defesa de uma democracia atacada. Não, os generais atacaram a democracia. Ficou meio estranho essa tradução aqui que foi postada na UOL, né? Porque existe inclusive um paralelo entre o momento atual e aquele momento, que é que a ditadura também, embora a Guerra Fria existisse e existisse a União Soviética, a ditadura criou uma ficção que o Brasil estava prestes a seguir um caminho do socialismo e tal. E essa ficção também existe no governo Bolsonaro. Claro que o contexto histórico é diferente, claro que nós estamos falando de circunstâncias distintas, não é? Mas tem esse elemento em comum, inclusive a paranoia do Bolsonaro vem da Guerra Fria, né? Vem de uma perspectiva. É como se o muro não tivesse caído, é como se nós ainda estivéssemos vivendo um planeta em que o stalinismo existisse, né? Enfim. Tem essa particularidade, né? E aí, falando sobre autoritarismo, olha só o que o editorial diz num risco de um novo regime autoritário. O negacionismo alimentado pelo poder e a aposta política inacreditável de Bolsonaro, que pensa que os efeitos devastadores da crise na saúde serão atribuídos a seus opositores, mostra que esse obscuro ex-deputado de extrema-direita não tinha nada de um homem de Estado. Não tenho nenhum reparo a fazer no que foi dito aqui, né? E só comentar que, sem dúvida nenhuma, muito do que acontecer a partir de agora será atribuído ao Bolsonaro. Inclusive,
pessoas que vierem a falecer por causa do comportamento dele de ser contra o distanciamento social, existe uma causa aí para responsabilizar ele pessoalmente, já que ele ocupa a cadeira da presidência, né? As advertências do diário francês continuam. Com o apoio de 25% do eleitorado, Bolsonaro sabe que sua margem de manobra é estreita. Depois de praticar o negacionismo histórico em prol da ditadura, de negar a existência de incêndios na Amazônia e da gravidade da pandemia da Covid-19, Bolsonaro agora tenta levar o país para um novo regime autoritário. Além do editorial e de uma reportagem de página inteira, a charge de capa, assinada pelo desenhista Platou, também mostra o descalabro no Brasil. Enquanto a família francesa faz um passeio em uma floresta recém-aberta, com todos de máscara, Plantu mostra um pequeno indígena brasileiro sem defesas orgânicas em meio a tocos de árvores da Amazônia destruída. Complicado, né, gente? Muito, muito complicado. Ah, é o país. É o Brasil. Beber uma água aqui, né, para dar uma relaxada antes da gente comentar. Bem, não existe nenhuma grande novidade no que o Le Monde disse. É apenas um reflexo, né, do situação que nós nos encontramos, né? Uma presidência que eu já disse há algum tempo que precisa cair para o bem de todos os brasileiros, mesmo daqueles que, de forma ingênua, não é, equivocada, ainda apoiam o Bolsonaro, né? Talvez por uma teimosia, um desejo de não querer admitir que erraram tanto, né? Ficam dizendo para si mesmos: ah, mas o PT era pior, a esquerda era pior. Alguém tem alguma dúvida que Haddad, um professor universitário, teria lidado melhor com a pandemia? Essa dúvida existe na mente de alguém, por mais que eu tenha críticas ao PT, por mais que você tenha críticas ao PT. E ter críticas dentro do campo da esquerda, absolutamente legítimo. Mas alguém tem alguma dúvida? Porque eu não tenho nenhuma dúvida. Aliás, eu acrescentaria, eu não tenho nenhuma dúvida que não só Haddad, mas que praticamente todos os candidatos lidariam melhor com a crise. Assim, eu não consigo ver Ciro Gomes, eu não consigo ver nem Meirelles, nem Amoedo, nem Dória. Dória não. Alckmin. Dória é 2022 que ele vai tentar. Nem Alckmin, nem Daciolo, nem Álvaro Dias. Eu não consigo enxergar nenhum desses candidatos. Por mais que alguns deles eu tenha muitos problemas, outros eu goste de diversos aspectos e tenha críticas, eu não consigo ver nenhum deles fazendo o que Bolsonaro está fazendo. Por isso que quando eu digo que Bolsonaro era o pior candidato das últimas eleições, eu não estava exagerando. Quando você diz isso, às vezes parece que você está exagerando, né? Parece que você está fazendo uma hipérbole aí, você está querendo fazendo isso para efeito. Mas não é um exagero, porque Bolsonaro ele combina o obscurantismo negacionista, pensamento conspiratório, né, acreditar que, enfim, existe uma conspiração internacional contra ele, contra o Brasil. Quer dizer, é uma pessoa que nega o conhecimento científico, que nega a história, que nega a história do próprio país em relação a um período que ele defende de uma forma completamente divorciada do conhecimento histórico. É uma pessoa que admira Ustra, que eu nem preciso dizer quem é Ustra para vocês, não é? E o que é que ele representou na história do Brasil. Quer dizer, admirar Ustra e chamar Ustra de herói, como Bolsonaro faz, é uma coisa tão abjeta, tão monstruosa do ponto de vista humano,
que desafia todo. É a barbárie, né? Desafia todo tipo de reflexão mais profunda. Né? Então, o editorial do Le Monde simplesmente refletiu isso. Né? Agora fica aquela dúvida, né? Há quanto tempo o Congresso vai se acovardar? Quanto tempo as nossas instituições vão ter medo da extrema-direita, medo dos militares, medo dos bolsonaristas, para fazer o que a lei manda que eles façam? Né? Porque crime de responsabilidade em relação a Bolsonaro, vários juristas já indicaram que existem muitos crimes. A popularidade dele já está caindo. O Le Monde lembra que depois da saída do Moro, né, a popularidade dele já está caindo para 25%. E provavelmente vai cair mais nas próximas semanas. Eu ainda acho que vai cair para uns 23%, 22% nas próximas semanas. O grande problema, gente, é que para ter impeachment, historicamente, e aí é uma notícia ruim, né? Você precisa cair a popularidade, não sempre, não é uma regra sempre, mas para você praticamente garantir, você tem que cair a popularidade na casa dos 15% ou menos. Então, enquanto o Bolsonaro estiver ali nos 22, 23 e o acordo dele com o Centrão pode continuar, desde que a fita, o tal do vídeo, não diga aquilo que as pessoas têm dito, né? Se isso for liberado, aí a gente pode conseguir nos livrar dessa figura nefasta que está dificultando a nossa vida, né? Enfim, vamos ver o que vai acontecer nas próximas semanas, né? Nós vamos estar acompanhando, analisando aqui na nova Máquina do Tempo. Se você gosta do que eu faço no canal, se inscreva, dê um like, compartilhe em suas redes sociais e tal. Eu sou André Teixeira Jacobini e a gente se vê no próximo vídeo. Um abração, gente. Tchau, tchau.